Opa, aqui é o Fernas e vamos a mais um vídeo do canal. Então, os vídeos, né, que eu ando fazendo é da série de saga de clãs, tá? E eu venho falando de todos os clãs. Tecnicamente esse é o meio que o último vídeo para preencher essa saga. Eu ainda vou fazer mais alguns depois, a pedido aí do pessoal que estão fazendo pedidos, mas em tese esse era inicialmente o último, né? Mas vão ter mais, tá bom? Qual que é a ideia, né? Eu fiz uma enquete no meu canal perguntando o que os caras queriam ver, as pessoas queriam ver, e pediram para fazer uma saga de lore dos clãs, né? Então eu fiz um primeiro vídeo explicando o que eram clãs na V5 e fui fazendo clã a clã, terminei todos os clãs, falei do Kaitif e agora falta falar do Sangue Fraco, tá? Lembrando aí que se você caiu de paraquedas, isso aqui é um canal de RPG de mesa, focado em Vampira Máscara V5, é um jogo, é uma curtição, uma diversão, tá? RPG é um jogo de contar histórias, onde um conta uma história e outros entendeu? Interpretam ali personagens que participam dessa história e as suas ações. Essa história é feita junto, né? Então é algo seguro, é tranquilo e é uma brincadeira. E no caso do Vampira Máscara, ela se inspira num mundo onde existem vampiros, lobisomens, criaturas sobrenaturais, e que é conhecido como o mundo das trevas, né? Que é tipo o nosso mundo, só que é uma versão fictícia do nosso mundo com seres sobrenaturais, tá certo? E aí existe a ideia do Sangue Fraco, então vamos ao vídeo. O Sangue Fraco, ele, ou Sangue Ralo, como foi traduzido aí recentemente, mas o nome em inglês é o mesmo, Thin Blood, né? A ideia dele ela vem do princípio dos vampiros, né? Os vampiros lá no seu lore inicial, quando eu fiz aquele primeiro vídeo explicando de onde vieram os clãs, né? Então o primeiro vampiro veio de Caim, supostamente veio de Caim, né? Porque sempre tem aquelas contradições do lore, que às vezes tem gente que diz que é a Lilith, que foi a primeira e tal, mas de forma geral, né? Vamos assumir, o primeiro vampiro foi Caim, e aí ele teve filhos, né? Enoque, ele teve lá alguns filhos que foram segunda geração, né? Que ele abraçou, mortais que ele abraçou e transformou em vampiros. E esses vampiros tiveram a terceira geração fundou os clãs, e por aí vai, quarta geração, quinta geração, blá blá blá. Até a terceira geração foi conhecida como os antediluvianos, que vieram antes do dilúvio de Noé. E aí tem todos os outros, né, a quarta, quinta, sexta geração, aquela a idade antiga, né, os romanos, egípcios, aquela coisa toda. E aí vai indo a idade das trevas, que tá lá para, né, oitava geração, sexta, oitava, né, o Drácula, muita gente diz que tá lá na sexta geração. E aí aquelas coisas, né, vão andando, né, posso estar errado, tá? Mas se eu errar isso daí, eu tô falando de cabeça. Mas essa é meio que a lógica, e vai andando até que chega na atualidade. A atualidade, né, tá ali os vampiros entre 10ª e 13ª geração, que é o livro da V5, tá certo? O livro da V5, ele fala, ou você vai jogar de Ancilla, que você é 10ª ou 11ª geração, ou você vai chegar no Neófito, que é 12ª e 13ª, ou você vai ser um Sangue Fraco, que é 14ª, 5ª ou 16ª, tá? Essa é meio que a lógica do livro. E o que são esses sangue fracos? A ideia é que Caim era o mais poderoso de todos. E quando ele abraçou um mortal, ele passou essa maldição, ele foi amaldiçoado por Deus. E aí ele passa essa maldição para frente, e essa maldição traz poderes e tal, mas também traz esses aspectos negativos da maldição que ele passa. Conforme vai migrando, né, vai passando as gerações, esses poderes vão diminuindo e ao mesmo tempo a maldição também vai diminuindo. De forma que o sangue de Caim vai se diluindo, né? E aí ele se dilui, ele fica tão fino, né? E daí vem o nome Thin Blood, né? O sangue é muito fino, e aí tem a tradução dele ser fraco ou dele ser ralo, né? Eu gosto mais do termo fraco, tá? Mas assim, ambos em tese encaixam na definição e chega numa situação, né? Onde o vampiro, ele tá, o sangue dele tá tão fino, tá tão ali fraquinho, né? Que já não carrega mais maldição, tá certo? Então essa é a ideia do sangue fraco. E aí ele já parece mais humano do que mortal, do que vampiro. Ele é mais um mortal do que um vampiro. Ele tem ainda, né,
características de vampiro, mas ele tem muitas características de humano, tá? E aí a gente vai tratar de algumas aqui. Então, qual que é a primeira característica do vampiro, do que não é bem um vampiro, né? Tem muita gente que nem chama mais eles de vampiros, a definição é sangue fraco, então, portanto, lá na opção da ficha clã, você vai escrever sangue fraco, né? Você vai escrever que ele é um sangue fraco. Qual que é a primeira questão? A potência de sangue desse seu vampiro vai ser 0, né? Todo vampiro tem pelo menos 1 de potência de sangue. O sangue fraco tem 0. E tudo que você meio que multiplica por 0 e coisas do tipo é 0, né? Então, por exemplo, a maioria das maldições dos clãs tem um efeito de o número da maldição vezes alguma coisa e tal. No caso do sangue fraco é tudo 0. Então é por isso que o sangue fraco não tem maldição, né? Tá tão fraco o sangue no sangue fraco que não chegou. E ele nunca consegue aumentar essa potência de sangue, tá certo? Ele nunca vai ter maldição. Ele nunca vai ter nada, a não ser que ele compre, obviamente. Aí eu já chego lá. Mas a lógica do sangue fraco padrão, aquele que sai da fabriquinha, né? É que ele, o modelo standard, o modelo padrão, né? É que ele vai ter um sangue com potência de sangue 0, tá certo? E aí, ele acaba, por exemplo, tendo muita dificuldade, né? Para criar laços de sangue, né? Porque o sangue dele é tão fraco que se ele tentar criar um laço de sangue com um mortal, pode durar uma noite só, mas não vai passar disso, né? Ele não consegue criar laços de sangue com outros vampiros, aquelas coisas todas, tá? Ele, obviamente, é sempre sem um clã. Ele pode ser aceito pela comunidade vampírica, mas ele nunca vai ter, de fato, um clã, tá certo? O dano que ele toma dano igual aos mortais. Então, se ele toma um tiro, por exemplo, como os órgãos dele ainda meio que funcionam, ainda são meio que mortais, ele não tem aquela resistência toda do vampiro, porque o vampiro não tem órgão nenhum que funcione, é o coração ali, o cérebro e olha lá. Então, se o vampiro toma um tiro, ele fica de boa, ele tomou um dano superficial. Um sangue fraco, quando toma um tiro, uma facada, alguma coisa assim, é um dano agravado. Ele toma um dano agravado, como se ele fosse um mortal. Ele vai se curar igual um vampiro, mas ele toma dano igual um mortal, tá? E aí outras coisas, ele não tem acesso a disciplinas. Isso é um tema polêmico pra caramba. Mas o sangue fraco, em tese, não tem acesso a disciplinas, tá? Ele tem alquimia do sangue fraco, que ele consegue desenvolver, e usando a alquimia do sangue fraco e tomando sangue ali humano, ele consegue copiar algumas disciplinas e usar alguns poderes, como é, por exemplo, o caso do poder Short Circuit, que ele tipo faz uma coisa de EPM, né? Que destrói os equipamentos eletrônicos, é muito útil, assim. Mas ele tem alguns poderizinhos que ele consegue usar a alquimia do sangue fraco, e ele também consegue usar as receitas de sangue fraco para copiar algumas disciplinas, dependendo da ressonância que ele está usando, copiar disciplinas menores. Então, se ele tem alquimia do sangue fraco, sei lá, 4, ele copia um poder até o nível 3, uma coisa assim, entendeu? Ele consegue ir utilizando a alquimia do sangue fraco, mimetizar, né, copiar poderes, né? Em tese, ele não entra em frênese, porque ele não tem a besta mais dentro dele. A maldição chegou tão fraca nele que ele já não tem mais a besta e tal. Ele também tem aquela característica que ele parece muito um mortal, então ele consegue comer, ele consegue sentir prazer em coisas mundanas, né, num carinho íntimo, né, se é que vocês entendem, com pessoas, ele sente prazer, ele consegue sentir prazer e felicidade com coisas humanas, né? Coisa que um vampiro jamais iria se importar com isso, né? O sol mesmo, o padrão do sol, dá dano no sangue fraco, mas é um dano superficial e ainda assim leve, demorado, a não ser que ele fique exposto na luz do sol, que ele vai morrer relativamente rápido, mas se ele estiver andando com um lugar nublado e com protetor solar e roupa,
ele possivelmente vai tomar um dano a cada X turnos, a cada 3, 4 turnos, entendeu? Então ele pode eventualmente cruzar uma ponte, por exemplo, e tomar sol e chegar do outro lado vivo, né? Algo que um vampiro jamais conseguiria fazer, né? Então, assim, ele de fato tem uma série de condições, o que cria cenários onde muitos personagens de sangue fraco de fato seguem vivendo iguais humanos, né? Até para não serem detectados pela comunidade vampírica. Então o cara continua com o emprego dele, ele tem uma família, entendeu? Ele cuida dos pais, enfim, ele vai vivendo como um mortal, tá? Então tem muito disso na comunidade, digamos assim, entre o sangue fraco. É muito comum você ver um personagem desse, tá certo? E aí, obviamente, os sangue fracos têm as qualidades e defeitos específicas deles, o que torna as coisas ainda mais complexas, tá? Porque tudo isso que eu falei pode ser alterado por essas qualidades. Então, por exemplo, tem uma qualidade que é o day drinker, né? Que é o cara que bebe de dia, digamos assim, que ele consegue sair no sol e não tomar dano. Ele ainda precisa dormir, ele não consegue usar os poderes, tal, mais de dia, ele tem algumas restrições, ele tem que usar força de vontade para acordar de manhã, mas em tese ele não toma dano no sol, ele pode sair no sol de boa, com uma roupa de praia ali na praia, na areia da praia, com roupa de praia e não vai tomar dano, fica no sol à vontade ali, né? Tem uma característica que é o lifelike, que amplia ainda mais essas coisas que eu falei sobre comer, vivenciar e sentir prazeres e tal. Tem outras características como resiliência vampírica, que você toma dano igual vampiros, onde você divide por 2 o dano superficial, né, que você apanha. Tem uma característica que é afinidade com uma disciplina, que permite que você aprenda uma disciplina vampírica, né, e possa evoluir ela normalmente, como se você fosse de um clã daquela disciplina. Então, sei lá, potência, como se você fosse um Bruhá, você pode ficar comprando potência com o seu XP de boa, tá? Então, assim, tem essas qualidades. E tem os defeitos. Defeitos que até pioram ainda mais essa situação. O do dano, por exemplo, tem um que não só você se fere como mortal, como você também nem se cura como um vampiro. Você vai se curar como um mortal. Tem um outro que você não consegue usar o seu sangue para usar seus poderes. Então, qualquer poder que exija ali um rouse check, alguma coisa assim, você não consegue usar. Você precisa, né, você precisa beber um sangue de um vampiro, ter ele no seu sistema para poder usar os seus poderes, né? Enfim, tem vários ali, e aí eu posso falar algum detalhe de algum errado aqui, mas essencialmente a lógica essas qualidades e defeitos você tem que pegar a mesma quantidade. Então, se você pegou uma qualidade de sangue fraco, você tem que pegar um defeito de sangue fraco. Se pegar 2 qualidades de sangue fraco, você tem que pegar 2 defeitos de sangue fraco. Pegar 3, tem que pegar 3, você não pode pegar mais que 3. E aí você pega e tem isso daí, você vai ter 3 qualidades, 3 defeitos. Tem aqueles lá, por exemplo, de defeitos, que é o Branded by the Camarilla, que você é perseguido pela Camarilla. Tem um outro lá que você é perseguido pelos anarcos, enfim, aquelas coisas todas. E você escolhe essa lógica. Então o personagem ele é bem complexo, né? E aí muita gente me pergunta sobre o sangue fraco, sobre a questão das disciplinas. Como é que funcionam as disciplinas? Cara, isso é polêmico pra dedéu, tá bom? Então vamos lá. Vou explicar como é que funcionam as disciplinas. Então vamos falar de predador e de disciplinas, tá? A lógica, a regra oficial, e aí a gente entra numa questão, parte é oficial e parte é a regra da casa, homebrew, como as pessoas falam em inglês, né? O que a gente tem sobre essa questão do predador? Predador é uma coisa que é como os vampiros caçam. E, portanto, assume-se que o vampiro já existe há um tempo, né? Você joga com o seu personagem já como um vampiro. E aí, como ele já existe há um tempo e ele caça de uma determinada forma para obter o sangue, ele adquire habilidades e problemas, né? Porque normalmente o predador ele traz uma série de coisas boas e algumas coisas ruins, né? Para o seu personagem. Então, por exemplo, pega o Siren, que, né, seduz as pessoas e morde ela lá. Então você ganha aparência bonita, você ganha, né, você ganha uma disciplina que é ou presença ou fortitude, um ponto, mas você ganha um inimigo, né, um ex ali que te odeia, né? Então tem essas questões, né?
alguns dão mais skills, especialização, mas todo predador, por via de regra, te dá um ponto numa disciplina. Normalmente eles escolhem entre duas ali, você escolhe um, e te dá desvantagens, tá? E às vezes essas desvantagens são bem caras, tá? Elas são tão caras que só faz sentido porque você está pegando o pacote completo do outro lado de skill, especialização e disciplina, tá? E aí na hora que você junta tudo, você fala, tô pagando esse custo aqui, mas tô tendo todo esse outro ganho. Então faz sentido. Agora, se você tirar a disciplina do pacote, não fica muito legal, né? Eu pensaria duas vezes em ter um predador se eu não pudesse pegar o poderzinho da disciplina, tá certo? Então, aí que entra o ponto. O sangue fraco, em tese, não deveria ter disciplina, porque ele tem potência de sangue 0. Mas existem exceções. E quais são essas exceções? Uma eu falei ali, é aquela qualidade da afinidade com disciplina. Nesse caso, o sangue fraco poderia evoluir aquela disciplina como um vampiro comum. Então, se ele tiver um predador e a disciplina encaixar com essa afinidade, então digamos que a disciplina dele seja potência, e ele tem o predador Alley Cat, que é aquele que espanca as pessoas lá no beco lá, né, do marginal, digamos assim, né? E usa e ganha potência. Se ele tem isso, e ele escolhe potência, por que não? Né? Então ele tem a afinidade com a disciplina, casou a informação. Então sim, as pessoas entendem que ele pode pegar sim o ponto se ele tiver esse predador. Via de regra, nenhum vampiro sangue fraco tem predador. Por quê? Porque assume-se que o sangue fraco é um vampiro novo, que ele foi criado há pouco tempo. Portanto, como ele foi criado há pouco tempo, ele não desenvolveu o predador dele. Porém, sabe-se que ele pode desenvolver. Porque tem sangue fraco dos anos 90, tem sangue fraco já que estão aí há décadas, e tem neófitos que tem predador que são dos anos 90. Então, ou seja, faria todo sentido com sangue fraco, passando noites suficientes nas cidades, desenvolver esse seu predador. Tá bom, e aí ele desenvolve o predador, Fernas. O que ele vai ganhar? Ele vai ganhar lá as skills, a especialização, vai ganhar o defeito, mas vai ficar desbalanceado. O que eu posso fazer? Bom, você pode usar ele desbalanceado mesmo, você pode se recusar a ter um predador, ou você pode pegar aquela disciplina e dar um X de XP pro cara e dizer, compra outra coisa com esse XP aqui, dado que você não ganhou a disciplina. Mas é tudo regra da casa isso. E a outra coisa que entra se você tem a afinidade, você pode, né, e a disciplina faz o match, aí você ganha. Mas e se eu quero ganhar a disciplina, blá, blá, regra da casa, tem narrador que deixa. Então, por exemplo, eu tenho uma sangue fraco que tem afinidade com potência. Beleza, ela vai lá e tem potência. Mas ela pega o Bagger lá, que não dá potência, dá uma outra disciplina. Sei lá, ofuscação. Aí eu pego ofuscação, nível 1, e potência nível 1, porque eu tenho afinidade. E aí eu posso evoluir a potência, mas não posso evoluir a ofuscação. Posso fazer isso? Cara, se o seu narrador concordar, pode. Entendeu? Porque cria uma situação que foge um pouco da regra, mas você só ganhou aquele poder porque você pegou o predador, né? Então, tem vários cenários. Todos são válidos, entendeu? Depende do que você combina com o seu narrador. Então, pode usar a ideia de você ter a disciplina da afinidade, caso você tenha essa habilidade, e uma outra disciplina do predador, mas do predador você não pode upar, é um cenário. O outro cenário eu só vou ter disciplina se eu tiver essa da afinidade. E, mesmo que eu tenha um predador, eu não vou ter ponto de disciplina. Ok. E a outra, até que nem predador eu posso ter. E aí, no máximo, eu vou ter só se você tiver essa da afinidade. E tem gente que é pior ainda, que fala que esse mérito da afinidade, o cara não te deixa pegar. Porque ele fala, isso aqui foge do padrão e tal, não sei o que, não aceito, você não pode pegar isso aqui. O cara vai lá, apesar de estar escrito no livro, poder, né? Tem gente que vai lá e cria a regra da casa que não pode. Então, e aí faz o sangue fraco ficar totalmente sem disciplina. Só vai poder pegar disciplina com alquimia do sangue fraco e mimetizando, que é a lógica dele original, né? Então, assim, dá para entender todos os argumentos.
Então eu fiz um vídeo no passado falando sobre sangue fraco, e na verdade falando sobre o que muda entre o ancila, o neófito e o sangue fraco, e botei lá que o sangue fraco tem o do predador e tem o dessa qualidade, né? E eu não estou errado do ponto de partida de usar a ideia de regras da casa e simplificar e conectar, mas sim, a percepção da maior parte das pessoas que jogam é que você não deveria ter predador com o sangue fraco, tá? Ou se tivesse, você não teria acesso à disciplina, a não ser que ela faça parte daquela da afinidade, tá? O que torna tudo muito complexo, tá? Sinceramente. Então eu prefiro, pega aí, o sangue fraco já em tese já está em desvantagem em termos de poder mecânico contra um outro vampiro comum. Dar o nível 1 de uma disciplina não vai mudar a dinâmica do jogo. Então por isso que eu sempre permito que o cara pegue o nível 1 e tal, e não tenha drama algum, tá bom? Mas assim, é só para explicar esse tema, porque volta e meia alguém me pergunta no YouTube aí sobre isso, então eu quis falar com mais cuidado sobre esse assunto, tá bom? Então vamos falar agora do lore do sangue fraco, que era o intuito do vídeo, mas eu precisei explicar o que era o sangue fraco antes de chegar no lore. O lore do sangue fraco, tá? O lore, obviamente, ele é um pária, ele é um rejeitado, ele é um ferrado, né? Por quê? Porque ele mostra o momento onde um vampiro tenta abraçar um mortal, transformá-lo num vampiro e não consegue mais. E o cara ali vira uma coisa meio termo, né? Não é nem humano, nem vampiro. E o sangue fraco, ele consegue gerar outros sangues fracos e eventualmente nem consegue mais gerar. Então fica essa sensação de que a maldição acabou ali. A ideia dos vampiros acabou ali, não vai surgir mais vampiro. Eventualmente, quando os anciões forem destruídos, acabou, né? E com o chamado e aquela coisa dos anciões indo para a Gerena, parece que realmente o mundo dos vampiros está acabando, né? Os vampiros vão morrer lá na Gerena, provavelmente, os mais novos estão cuidando da Camarilla, mas uma hora eles vão começar a ser destruídos e eventualmente não vai ter mais vampiro, né? Então fica essa sensação de fim de mundo, e aí talvez o que pode salvar esse fim de mundo é o antediluviano acordar e gerar mais vampiros, né? E botar, né, sangue bem forte de novo na comunidade, digamos assim, dos humanos. Então existe essa ideia, e aí essa coisa da Gerena, mas ao mesmo tempo existe o medo que o antediluviano vai acordar e vai matar todo mundo, vai destruir todos os vampiros, né? Então vai gerar o apocalipse, né, dos vampiros. Então a Gerena sempre teve esse contexto. Como ninguém entende, ninguém sabe o que de fato vai acontecer, os vampiros de forma geral eles temem o sangue fraco. Eles não gostam do sangue fraco. A Camarilla quer que o sangue fraco seja destruído. O Sabá entende aquilo como uma aberração, também vê como uma aberração e também não gosta do sangue fraco. Os únicos que aceitam o sangue fraco são os anarquistas, que sempre foram contra essa ideia da hierarquia por potência, por geração. Então eles abraçam ali, eles aceitam o sangue fraco. Então é um caminho natural do sangue fraco ir para o anarquismo, né? Pois eles são bucha de canhão para os outros, né? Para o Sabá e para a Camarilla, né? Então eles acabam indo para os anarquistas e ficam por ali, tá? Os sangue fracos, tem alguns famosos, né? Então tem, por exemplo, o Kirin Tonk, que ele era um sangue fraco famoso, alquimista lá dos anos 90, e ele foi destruído, mas ele mostrou aquela ideia da alquimia, né? O Alex Mart, que era um contrabandista, um comerciante lá de Montreal, né? E aí mostrava que ele tinha bastante utilidade, né, no seu dia a dia, com as suas habilidades, sua influência, né? Então, assim, mostrava que o sangue fraco pode ser útil, eles conseguem ser bem úteis, né? No caso das crônicas, né, você tem o Chicago by Night, na crônica Sacrifice, tem um personagem lá chamado Flyboy, que ele é um sangue fraco, né? E ele tá querendo estabelecer um domínio nos aeroportos lá de Chicago, né? O O'Hare, né? Então ele quer estabelecer um domínio lá. Então, ou seja, você cria os sangue fracos estão presentes, cada vez em maior número, né?
E eles geram um problema, porque muitas vezes, como eles são meio mortais, meio vampíricos, e muitos deles não sabem lidar meio com a situação, acabam quebrando a máscara, né? E essa rejeição do sangue fraco, o cara fica louco, ele morreu, mas ele tá vivo, e ele não consegue mais fazer algumas coisas, ele faz outra, e aí ele vai perdendo a vida mortal dele, porque ele vai, obviamente, não conseguindo mais sustentar essa vida mortal. E do outro lado tem os vampiros que odeiam ele e não aceitam ele na vida. Então ele enlouquece e ele começa a quebrar a máscara e ele vira um problema. E quanto mais sangue fraco vira problema, pior é para todos os sangue fracos. Então existe um drama muito grande dos sangue fracos, um medo, uma rejeição, né, contra eles, e eles só se ferram, tá certo? Então é muito difícil de jogar com sangue fraco. Se realmente o narrador quiser ser malvado, é bem complicado, tá? Jogar de sangue fraco muito por isso, tá? Mas eu gosto muito da ideia de um sangue fraco que tenta se camuflar ali como um mortal e ainda viver como um mortal e tentar levar essas duas vidas, né? A ironia é que ele vai gastar sangue à beça, né? Se ele realmente quiser ficar ali vivendo como mortal, ele vai ter que tentar talvez usar poderes, né, para isso, e é complicado, né? E quais são as saídas do sangue fraco? Bom, tem basicamente 3, né? O sangue fraco tem 3 saídas. Uma delas é continuar vivendo como sangue fraco e tentar ser útil de alguma forma à sua seita, ao seu círculo, aos anarquistas, né? Desenvolver poderes que ele consegue desenvolver, como a alquimia do sangue fraco, né? Porque no lore, até inclusive, essa alquimia ela chega a ser tão poderosa e números fazem a diferença, né? Você, sei lá, um cara mais poderoso enfrentar 10, 15 caras fracos, muitas vezes os caras 10, 15 caras fracos ganham do cara poderoso. E tem todo aquele ato, né, do sangue fraco, da alquimia, de diluir o ancião, destruir o ancião, pegar as cinzas dele, consumir ali e usar isso como magia, né, usar isso como poderes de alquimia, para que você possa ver as memórias desse ancião, aprender coisas, desenvolver habilidades por um tempo, né? Então, isso é muito comum dentro do espectro ali do sangue fraco, tá? Então, você tem esse caminho de continuar sendo um sangue fraco e ser útil e poder ser aceito na comunidade Kindred, né? Mas, normalmente, quando você é aceito na comunidade Kindred, como é que a comunidade Kindred vai te recompensar? Te dando um vampiro para você diablerizar ele, né? Então essa acaba sendo a outra saída, você diablerizar um vampiro, consumir a alma desse outro vampiro e tal, e ao fazer isso, você se transforma num vampiro neófito. Você passa até ali a 13ª geração, em tese, né? Você passa a ter potência de sangue pelo menos 1, ou até maior, né? Você passa a ser um vampiro. E aí toda essa coisa que eu falei de sangue fraco aqui acabou. Você vai virar um caitife, ou talvez você vai ser aceito num clã, né? Então, essa é meio que outra saída. E aí tem a terceira saída, que pouca gente fala. Muita gente fala sobre achar a Golconda, né? Que é o que transforma talvez o vampiro em um pouco mais humano, mas é difícil falar sobre isso, né? Os salubres tentaram, né, por muito tempo. Mas existe a ideia do sangue fraco. O sangue fraco, a maldição o sangue é tão fraco nele que ele pode de fato voltar a ser humano. Aquele mito que existe que se você matasse o Drácula, os vampiros todos seriam destruídos ou voltariam a ser humanos, que existe em Hollywood, né? Funciona no caso do sangue fraco. Então, se ele destruir aquele que o transformou num sangue fraco, ele volta a ser humano. Não significa que ele vai ficar vivo por muito tempo, tá? Porque, de novo, é um cara que conhece sobre os vampiros, conhece sobre o mundo das trevas, e o sobrenatural vai ficar de anteninhas ligadas ali atrás dele, vai tentar destruí-lo o quanto antes para que ele não quebre a máscara. Então, esse cara provavelmente não vai ter uma vida longa, né? Mas ele volta a ser humano, né? Então, assim, pelo menos a alma dele foi salva, né? Então tem essa... E aí, qualquer dia eu posso fazer um vídeo sobre as almas dos vampiros, né? Que é um tema bem legal para falar disso. Então, a gente acaba entrando nesse aspecto, né, de que ele tem essas saídas. O que você vai fazer sendo um personagem de sangue fraco? Qual que é a sua ambição?
É de fato virar um vampiro? É conseguir manter a sua humanidade? É virar humano? O que você quer fazer como um sangue fraco, tá certo? Então é isso aí que eu queria falar sobre o sangue fraco. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem mandar aí nos comentários. Esse vídeo já ficou bem grande. Dá para falar muito mais coisas sobre o sangue fraco, dá para falar de exemplos, né? Eu tenho a personagem Emily ali que vive no Las Vegas by Night, né, que é uma NPC sangue fraco. Tem a Mia, que é a cria dela ali, né, que é uma personagem que joga aí, né, na mesa. Ou seja, tem bastante coisa legal. Tenho até vontade de fazer uma crônica só de sangue fracos, e sendo bem restritivo, sem dar XP, porque uma das opções, na verdade, quando você cria o sangue fraco, você entende que o sangue fraco acabou de ser criado, foi criado há poucos anos e nem XP ele tem, né? Então ele é um cara bem mais fraco. Talvez eu pudesse seguir nessa linha. Então, enfim, tem um monte de ideias aí, né? Se vocês gostarem disso daí, comenta aí, dê ideias, dê um like, se inscreve no canal. Isso aí, gente. Muito obrigado, grande abraço. Tchau.